Você já percebeu que praticamente todo concurseiro faz resumo, mas a maioria mal avança na matéria e continua sendo reprovado? Talvez isso aconteça porque, sem perceber, você esteja cometendo erros fatais na hora de fazer os seus resumos. Se os resumos são a sua principal estratégia de estudo, você está desperdiçando um tempo precioso, deixando de lado métodos muito mais eficientes. Hoje eu vou revelar 3 armadilhas que transformam o resumo em inimigo do seu aprendizado e vou te mostrar como evitá-las para finalmente acelerar uma aprovação. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, nomeado em 3 áreas diferentes e hoje auditor de controle externo do Tribunal de Contas. E eu tô aqui para te ensinar a passar em concurso sempre direto ao ponto, baseado na ciência e no que realmente funciona na prática. Então, se você quer ser servidor, simbora comigo. Para a primeira parte dessa aula, eu quero que você entenda sobre resumos extensos demais. Eles são o grande vilão do estudo fake. Por quê? Ilusão do progresso. Talvez você tenha passado um domingo inteiro reescrevendo praticamente o texto do PDF ou reescrevendo aquela videoaula achando que estava resumindo e dominando o assunto. No final, você tem um caderno enorme, bonitão, todo colorido, quase uma segunda apostila, mas você não domina nada. Esse sentimento de produzir algo concreto, eu sei, é sedutor, né? Afinal, você vai ver lá páginas e mais páginas preenchidas de conteúdo e tem aquela sensação de que trabalhou bastante. Porém, te garanto que se alguém te perguntar sobre o que você acabou de resumir ali, eu tenho certeza que você não vai conseguir explicar sem recorrer ao caderno que você produziu. E por que isso? Estudo passivo tem baixa retenção. Um estudo publicado em 2013, está aqui na tela para você, mostra que a mera reescritura não desenvolve aprendizado ativo. Você transfere informação de um lugar para o outro, ou seja, da videoaula para um pedaço de papel, sem realmente processá-la no nível cognitivo profundo, lá dentro da sua cabeça. E por que isso é ruim? Porque em concurso você precisa memorizar detalhes muito específicos, você precisa que as coisas fiquem gravadas na sua cabeça, como leis, como exceções, até tipos de pegadinha. Se você não filtrar ativamente o que é relevante, tudo fica volumoso, confuso e impossível de memorizar. Outro problema dos resumos extensos demais é o custo de oportunidade. Enquanto você gasta 5, 6 horas redigindo lá aquele mega resumo, você podia estar usando o mesmo tempo para resolver questões. Por baixo, em 5 ou 6 horas de estudo, você consegue uma bateria de 100 questões. Não, por baixo, concurseiros mais experientes conseguem bem mais. Em concursos concorridos, o tempo é seu recurso mais valioso, então você tem que usá-lo de forma inteligente. Se o resumo é extenso, você está enterrando horas que podiam ser dedicadas a práticas de maior impacto no seu rendimento. Então a primeira dica de ajuste que eu vou te dar, limite-se a resumos curtos. Resuma apenas erros que você cometeu em questões. E só faça isso, só comece essa prática quando você for um estudante avançado, que já sabe o que é o mais importante, já tem uma ideia do que cai mais na prova. Do contrário, quando você é iniciante, tudo parece interessante, tudo parece útil, tudo parece difícil. Aí você coloca tudo no seu resumo e o seu resumo fica enorme e inútil. Então, resumos extensos são uma armadilha que parece que você está trabalhando, parece que você está estudando, parece que você está produzindo, mas rarissimamente vai trazer domínio de verdade. Então, desconfie das páginas bonitas e foque na clareza e objetividade do que você está anotando. E isso vai nos levar à segunda parte dessa aula, que é o resumo feito muito cedo, quando você não tem maturidade no conteúdo. Você vai entender por que resumir logo após o primeiro contato com a matéria vai criar essa falsa sensação de conhecimento e te enganar. Primeira coisa, problema da inexperiência. Quando você inicia o estudo de uma disciplina, como eu acabei de dizer, você não conhece ainda os temas importantes, você não conhece as pegadinhas da banca, você não conhece as partes mais cobradas. Então você não tem parâmetros para saber o que precisa ou não entrar no seu resumo. Então esse resumo prematuro tende a ser uma coxa de retalhos, misturando conceitos que nunca caem e te deixando confuso sobre o que é essencial de verdade. E aí você cai no perigo da falsa segurança. Você sai das suas sessões de estudo feliz da vida, porque tem várias páginas escritas, você passa meses assim, aí na hora da prova sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que você não sabe aplicar tudo aquilo que você colocou nos resumos. Essa é a cilada. Achar que você está progredindo por ter produzido algo que você consegue ver, algo tangível, mas na prática você não sabe aplicar o que você aprendeu. Inclusive, tenho pesquisas sobre aprendizagem, como esse artigo, está aqui na tela, que ele é de 2015,
tá? Que aponta que estudantes se beneficiam muito mais de rascunhos e anotações quando ele já tem certo nível de familiaridade com o tema. Ou seja, quando usam essas ferramentas para aperfeiçoar o que já aprenderam e não para aprender do zero. Isso reforça a ideia de que o resumo deveria ser feito numa base posterior, como polimento final, e não durante o primeiro contato com o assunto. Então, se você é iniciante, e eu estou aqui falando, cara, se você tem menos de 6 meses de estudo, você não deveria ter nenhuma página de resumo. Não desperdice suas horas resumindo as coisas sem critério. Foque nas leituras direcionadas, nas resoluções de exercício e nas revisões espaçadas, para só depois você sintetizar o que realmente resta como dúvida ou ponto fraco, tá bom? E como eu falei de questões, de revisões, vocês vão entender agora para a parte 3 dessa aula, o problema de usar o resumo como única ferramenta e ignorar os métodos ativos. Para você entender isso, você tem que entender o efeito síndrome do caderno. É comum o concurseiro achar que se está tudo no meu caderno, eu estou seguro. Quando chega no dia da prova, você não vai conseguir aplicar nada sem recorrer a esse seu caderno da segurança. Isso ocorre porque você fez aquele monte de resumo, mas você nunca colocou o seu cérebro à prova. Você não fez questão suficiente, você não participou de simulados suficientes para desenvolver o raciocínio e a memorização profunda, ou seja, pegar aquelas coisas que estão no seu caderno e guardar permanentemente na sua memória, tá? Inclusive, esse é um efeito documentado pela ciência. O resumo vai te causar branco na hora da prova. Uma vez que você anota a informação em outro lugar, seu cérebro para de se preocupar com ela, porque ele sabe que você pode recorrer a essa informação. É o mesmo efeito da agenda. Você tira da sua cabeça os horários, seus compromissos e põe numa agenda. Você não fica com aquilo te martelando. Por quê? Está lá na sua agenda, você vai olhar para ela quando você precisar. Então é a mesma coisa aqui. O problema é que na hora da prova, você colocou esse conhecimento lá naquele papel e aí você não vai ter acesso aos seus resumos. Você vai ver a questão lá na hora da prova, você vai lembrar mais ou menos a página certinha de onde ela está no resumo, mas você não vai conseguir responder a questão, vai ficar com aquele branco na cabeça, super comum. Se não aconteceu com você ainda, saiba que vai acontecer. Segunda coisa que você tem que saber, testes práticos. Esse é o fator decisivo. A teoria de aprendizado por tentativa e erro, reforçada por esse tudo aqui que está na tela, comprova que estudar via exercícios e perguntas é muito mais eficaz do que simplesmente ler ou reler o material. Se você só faz resumo, você não vai dedicar tempo a flashcard, a questão, a simulado, então você vai ficar refém de um aprendizado superficial, de um aprendizado generalista. Você até conhece o assunto, mas você não domina a arte de pegar esse conhecimento e usar para um fim específico, que é resolver as questões da prova, tá? E um exemplo real de uso errado. Imagina o seguinte, o candidato organizou a semana inteira para terminar resumos de direito penal. Ele pegou tudo que ele estudou e ele quer colocar ali as partes mais importantes, tá? Ele fecha ali 50 páginas escritas, ele cria aquele calhamaço de resumo, cheio de anotação, todo colorido, tudo separadinho, bonito, mas ele não faz nenhuma questão. Na semana seguinte ele vai fazer a mesma coisa com direito civil e tal. Quando ele voltar para penal, semanas depois, eu te garanto que ele não lembra quase nada do que está naquele resumo. Não lembra por quê? Porque ele tirou da cabeça e colocou nos resumos. Então, como ele nunca testou os conhecimentos, ele não sabe quais pontos são realmente fracos. Sabe tudo que ele anotou? Um pouquinho ele pegou, a maior parte não. Aí ele vai revisar todos esses cadernos de direito penal, de direito civil, todos aqueles resumos. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai revisar tudo por igual. Ele vai ter que ler tudo. E como é muito volumoso, vai ficar desmotivador. E mesmo que ele tire forças do além para revisar os resumos, ele vai, como eu disse, revisar tudo por igual. O que ele está forte, ele vai ver igualzinho o que ele está fraco. Que não faz sentido. Revisar o que você já está forte, o que você já aprendeu, o que você não esquece mais, é obviamente perda de tempo. Então, o resumo não é um método ativo. Para aprender de forma consolidada, você precisa resolver exercícios, simular provas, aproveitar revisões programadas. Só assim o cérebro se mantém engajado na recuperação, na memorização, no uso do conteúdo que você aprendeu. Então, recapitulando as 3 coisas que matam o seu estudo dentro do resumo. Primeiro é fazer resumo longo demais, tá? Você vai criar aquele livro altamente inútil, que não te ajuda a refletir sobre o que é crucial ou não, vai te dar uma sensação falsa de produtividade e é uma consequência direta do segundo tópico dessa aula, resumir muito cedo. Antes de conhecer de fato a matéria, antes de ter feito várias questões, você não sabe o que a banca cobra. Então, seu resumo vai virar um amontoado de informação aleatória e vai reforçar a ideia equivocada que você dominou o assunto. Terceira coisa que mata é usar resumo como a ferramenta principal do seu estudo. Resumo nunca pode ser o principal. Sem praticar a questão,
sem fazer flashcard, sem usar revisões passadas, resumo não vai virar conhecimento aplicado e você vai descobrir tardiamente que não domina o assunto. Quando? No dia da prova. Então, lembre-se, resumo é ferramenta complementar, nunca pode ser a base de tudo. Quando você chegar no nível intermediário e avançado, aí sim, você começa a fazer pequenos resumos para memorizar as coisas que você errou nas questões, tá bom? E seja objetivo, pouquíssimas páginas. Você tem que anotar só o que não entrou na sua cabeça depois de algum tempo estudando e tendo feito várias questões, tá? Lembre-se, o concurso cobra exatamente o que está no edital. E a banca quer ver o seu raciocínio e a sua memória de longo prazo em ação. Ela não quer ver a sua capacidade de escrever texto bonito, de dominar a matéria. Então, se você domina os métodos ativos, questões, flashcards, simulados, e emprega o resumo somente para polir os detalhes, para aquele extra, certamente você vai estar vários passos à frente de quem gasta páginas e páginas, aqueles resumos todos coloridão, bonitão. E agora que você viu o que não funciona na hora de fazer resumo, vou deixar aqui um vídeo rápido mostrando como manter a sua motivação para estudar. É um vídeo de menos de 10 minutos que vai turbinar seus estudos, basta clicar no link que está aqui na tela. E como sempre, se você quer ser aprovado, você sabe que você tem que curtir esse vídeo. Se inscreva no canal para sair na frente dos seus concorrentes e receber antes as nossas aulas. Até mais!